E vamos agora para nossa aula sobre o realismo. Pessoal, eu já deixei aqui o nosso ping-pong, então lembrando que realismo rejeita os preceitos romancistas e resgata os preceitos árcades, ok? Lembrando também, já estou falando isso em todas as aulas, mas para reforçar, tudo acontece primeiro na Europa e depois chega ao Brasil, e não foi diferente com o realismo. Primeiro ele aconteceu na Europa, depois veio ao Brasil, ok? Então, como que vai surgir, quando que vai surgir o realismo? O realismo surge na França, com a publicação de Madame Bovary, de Gustave Flaubert. E é um livro que traz grandes polêmicas, como o adultério, como críticas à igreja, falando dos sacerdotes, né, que talvez eles não fossem tão leais como diziam ser. Lembrem, nós estávamos vivendo o romantismo, e no romantismo era tudo muito idealizado, era tudo certinho. E aí chega o realismo e quebra com tudo isso. Então imaginem a polêmica que foi, né, na publicação de Madame Bovary. O cara foi quase que exilado, galera caiu em cima dele, e oh, como que você fez isso? Sabe? O pessoal não gostou, não curtiu muito a ideia. Mas em Portugal, alguém curtiu a ideia sim. E foi essa de Queiroz, um outro grande autor da literatura portuguesa. E essa de Queiroz tanto gostou como falou assim: eu estudei, tá muito legal, acho que vou fazer uma obra, vou escrever algo também com alguns aspectos assim mais reais, mais, né, da atualidade. E aí ele escreveu o Primo Basílio, dando início ao realismo em Portugal. Inclusive, o Primo Basílio tem um filme, né, brasileiro que se chama O Primo Basílio. Vocês podem assistir, que vocês vão entender a história perfeitamente bem. Dentro da história, eles trazem isso do adultério, trazem isso da lealdade e tudo mais. Então, já fica. Não deixem de ler o livro, claro, sempre melhor, né? Mas já fica claro como foi a história e quais são as características do realismo. Então, olha lá, começou na França, da França foi para Portugal, de Portugal veio para o Brasil. Como? Aí é que fica interessante, gente. Em 1881, nós estávamos passando pela Reforma Industrial, nós estávamos passando pelo darwinismo, né, o surgimento da psicanálise com Freud, o comunismo, a abolição escravocrata. Estávamos passando por tudo isso. Deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês. Aqui. Olha só, segunda revolução industrial, abolição escravocrata, proclamação da república. Gente, olha só qual era o contexto histórico da época em que surgiu o realismo aqui no Brasil. E o contexto histórico da época, mas surgiu isso só no Brasil? Não. O contexto histórico estava também lá em Portugal, era o mesmo contexto histórico, tá? Do surgimento do realismo. Não muda, não mudou. Tá bom? Então vamos lá, novamente. Olha só. Realismo no Brasil surge em 1881, frente ao contexto de Segunda Revolução Industrial, comunismo, darwinismo com a teoria da evolução, né? O Darwin com a teoria da evolução, darwinismo, a proclamação da República e a abolição escravocrata. Então, assim, tinha muita coisa acontecendo. E aí a galera, deu aquele mesmo estalo que deu na primeira geração romântica, sabe? De, tipo assim, a gente precisa acompanhar. A literatura precisa acompanhar o que está acontecendo. E aí, os homens ali, né, os caras ali, a galera do realismo, teve o mesmo estalo. Tá acontecendo muita coisa, a gente precisa acompanhar. A literatura já não tá mais acompanhando o que estamos vivendo. Vamos mudar isso daí. E aí eles começaram a mudar, e por isso que gerou tantas polêmicas. Eles falaram assim, é como se eles falassem assim, o homem do romantismo aí, vem cá, senta aqui. Você tá errado. Não é por aí que as coisas acontecem. Vamos falar da realidade? Vamos falar do que é real? Então aí começa, por isso que tem a questão do adultério, a questão da mulher não idealizada, e por aí vai, tá bom? Mas vamos lá. Brasil, 1881. Um cara chamado Machado de Assis, sim,
Machado de Assis observou algumas obras ali do Eça de Queiroz. Na época, Machado de Assis era crítico em um jornal aqui no Rio de Janeiro. E ele observou ali e falou, olha, ele era crítico literário, né? Ele falou, olha, eu vou escrever um romance realista. E aí ele escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas. Pessoal, o melhor e maior livro da literatura brasileira. Então, olha só. Eu vou tentar colocar isso daqui pra vocês depois no mapa mental, tá? Porque aqui eu sei que fica espelhado. Eu só vou fazer para nós podermos visualizar melhor, tá bom? Então, ó. O realismo no Brasil vai surgir no ano de 1881 com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Escrito por Machado de Assis. Está espelhado novamente, depois eu deixo ali no material, tá? Mas vamos lá. Então, ó, realismo surge em 1881 com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Gente, quando esse livro surgiu, a polêmica que foi nesse Brasil foi surreal, tá? Porque esse livro, ele é uma obra, ele é um caráter social, né? Ele traz esse caráter social e ele traz essa linguagem mais clara, mais objetiva, uma linguagem simples, que são características do realismo, tá? Ele traz como é que fala? Uma análise, desculpa, uma análise psicológica dos personagens. Lembra? Surgimento da psicanálise com Freud? Pois é, tudo isso vai estar presente. E ele traz também temas, aparece escravos, aparece a galera por conta da abolição escravocrata, além da linguagem machadiana. Sim, Machado de Assis, além de tudo, ainda tinha sua própria linguagem, né? A linguagem machadiana. Então é um livro que vale muito a pena de ler. Eu não trouxe ele hoje porque eu emprestei, ele está emprestado, mas é um livro que vale muito a pena vocês lerem. Eu li ele algumas vezes, não canso de ler aquela história e, inclusive, sugiro e aconselho que vocês também façam a leitura, tá? Então vamos lá, olha só. Quais são as características do realismo? Análise psicológica dos personagens, temas sociais, de caráter, né, social e psicológico, críticas sociais, críticas religiosas, críticas burguesas, crítica ao preconceito, crítica à intolerância e à exploração. Tem uma linguagem direta, uma linguagem clara, objetiva, traz o universalismo, temas urbanos. Como eu já disse para vocês, o aprofundamento psicológico nesses personagens, o cientificismo também estava em alta e também entra nas características do realismo, tá? Descritivismo, é tudo muito, muito descritivo. E para quem já assistiu aí, me perdoem porque talvez eu não saiba pronunciar da forma correta, mas tem uma série que se chama Gilmore Girls. Eu não sei, provavelmente eu não tô pronunciando da forma correta, mas essa série tem um personagem que se chama Luke. E ele é basicamente o homem do realismo. Tá? Ele representa, assim, perfeitamente o realismo, tá bom? Não tem aquele negócio de mimimi, não. É assim e pronto, acabou. Entenderam? Então, assim, essas são as características, tá, do realismo. E aí ele vai ter ali alguns personagens, né? Por exemplo, no realismo, enquanto que no romantismo talvez os personagens fossem camponeses e, enfim, no realismo os personagens são pessoas reais, é o padeiro, é a tia da cozinha, entendeu? É a faxineira,
é o comerciante, são pessoas reais, porque como eles queriam acompanhar o que estava acontecendo, né, o contexto histórico e social, e também queriam que a literatura alcançasse o máximo de pessoas possíveis, eles viram a necessidade de colocar, de introduzir pessoas reais, pessoas próximas dentro da literatura, como personagens, beleza? Então vamos lá, pessoal. Bom, qual foi o principal, quais foram, né, os principais autores desse realismo? Machado de Assis, e aí eu não trouxe Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas eu trouxe Dom Casmurro, que também é uma obra do realismo, tá bom? Trouxe o Machado de Assis, Raul Pompeia, com o livro O Ateneu, também está aqui, olha, O Ateneu. E aí, eu trouxe também o Cortiço de Aloysio de Azevedo, mas esse Cortiço de Aloysio de Azevedo já está mais para o naturalismo, tá? Que é uma outra vertente do realismo, porque realismo, naturalismo e parnasianismo são escolas que acontecem ao mesmo tempo, têm o mesmo contexto histórico, as mesmas características. Muda uma coisa ou outra, né? Mas é basicamente o mesmo contexto, tá? O parnasianismo e o naturalismo são duas vertentes do realismo. Então, são duas ramificações, melhor dizendo. Então, aqui está o realismo, aqui está o naturalismo e aqui está o parnasianismo, ok? Então, vamos lá, olha. Bom, o Dom Casmurro é um outro livro que vocês precisam ver, por isso que eu só trouxe livros importantes. Não que os outros não sejam, jamais, mas livros que caem, que costumam cair nas provas, tá? Então, ó, Dom Casmurro, um livro que vocês não podem deixar de ler de maneira alguma. O Ateneu, um outro livro que vocês, se possível, leiam. E aí vamos lá para o Cortiço. Então tá, então o realismo é uma escola literária que traz aí todos os aspectos, né, da abolição escravocrata, traz o cientificismo, o universalismo, traz críticas sociais, burguesas, religiosas, traz personagens, né, sociais, personagens próximos, né, reais, traz aprofundamento psicológico, beleza. Até aí tem uma linguagem clara, objetiva, direta, até aí tá ok. E é altamente descritivo, né? Os personagens são altamente descritivos, os lugares são descritivos. Não tem como não saber se é ou não uma obra do realismo. Não tem como, principalmente se tratando de Machado de Assis, que tem a própria linguagem. Machado de Assis é, né, o maior autor de todos os tempos, né? Pelo menos aqui no Brasil. Mas aí surgiu uma outra vertente que é o naturalismo. E o naturalismo ele vai surgir, na verdade, com o mesmo autor aqui, ó, do Cortiço, que é Luiz de Azevedo. Mas ele vai surgir com a publicação de O Mulato. E aí, qual que é a diferença, né, do naturalismo para o realismo? O naturalismo, apesar de seguir os mesmos contextos, né, o mesmo contexto ali do realismo, no naturalismo, tem aquela patologia social, aquela zoomorficação, o animalesco, sabe aquela intuição animalesca? Inclusive nesse livro também tem. Essa é a diferença. Os livros, as obras do realismo, desculpa, gente, as obras do realismo são obras que trazem grandes polêmicas, não que os naturalistas não tragam, mas traz grandes polêmicas, sem trazer esse lado animalesco, sem trazer esse lado intuitivo, tipo o Homem da Caverna, entendeu? Já os livros do naturalismo trazem, as obras do naturalismo trazem. Beleza, a segunda vertente aqui que eu falei para vocês é o parnasianismo, né? O principal autor do naturalismo é Aloysio de Azevedo e o principal autor do parnasianismo é Olavo Bilac, claro, né? O parnasianismo é um movimento que acontece apenas no Brasil,
e ele é sobre, em cima, né, da poesia. Ele gira em torno da poesia, ok? O que isso significa? No parnasianismo, vocês já devem ter visto em algum momento, em que o artista ele prioriza a forma e não o conteúdo, entende? Não importa o que está escrito, importa a forma, importa a construção do que está escrito. Esse é o parnasianismo, beleza? Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui para vocês alguma obra. E eu já passo para vocês. Olha só. Nero, 1884. Poesias, 1888. Tem Raimundo da Mota de Azevedo Correia, que também é o outro autor do parnasianismo, com a obra Primeiros Sonhos, de 1879. Também, se vocês puderem ler, leiam. Tem Alberto Mariano Alberto de Oliveira, com canções românticas. Também, se vocês puderem ler, são todos, não são extensos, tá? E vale muito a pena ler. Gente, o realismo, pra mim, é a melhor escola literária. Eu gosto das outras, mas as obras do realismo, pra mim, elas são incríveis. Inclusive, é aqui que a gente começa a ouvir. E aí, a Capitu, traiu ou não traiu o Bentinho? É justamente dessa obra aqui do Dom Casmurro, onde ele faz uma profunda análise psicológica no Bentinho. Tá? Obviamente, o Bentinho ele tem alguns problemas psicológicos e Machado de Assis vai escrevendo isso durante a narração. Tá? Quem narra o livro, inclusive, é o próprio personagem, né? Mas enfim. Pessoal, espero que com esse... Foi um mega resumo, né? Um mega resumão. Então, a próxima aula vai ser sobre simbolismo e aí nós vamos fechar com o modernismo, ok? Espero vocês na próxima aula.